Olá pessoal, graça e paz, paz e prosperidade. Chegando aqui, live 2028, hoje um pouco mais cedo. A gente tem um compromisso logo mais, mas eu não queria deixar de passar para você aquilo que está no meu coração e vem ardendo. E eu tenho um compromisso com Deus, aquilo que Deus passa ao meu coração, eu passar para outras pessoas, eu transmitir e levar a boa, agradável e bendita palavra de Deus, né? E hoje eu quero falar com você num tema muito simples, muito fácil e que a gente tem vivido isso, que é a geração que não sabe o que quer. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que quer, uma geração que troca de propósito como alguém troca de roupa, dormem querendo uma coisa e acordam desejando outra coisa. Nós temos poucas pessoas hoje perseverando naquilo que realmente querem. E não é nem por maldade, não é por falta de sabedoria. Na verdade, é porque elas não sabem exatamente o que quer, né? Ou o que querem. E quando você não sabe o que quer, você não se esforça por aquilo. Diz o Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre Alice no livro da Alice no País das Maravilhas, diz que ela encontra com o coelho e o coelho pergunta para onde você vai, e ela diz eu não sei. E quando ela diz não sei para onde eu vou, o coelho diz assim, então qualquer caminho serve. Porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, qualquer caminho, então você pode trocar de caminho a qualquer momento, porque qualquer caminho serve. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre isso, porque a Bíblia, ela nos ensina sobre isso, as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre isso. E tem uma passagem da Bíblia que fica no livro de Marcos, no capítulo 10, uma passagem muito conhecida daqueles que manuseiam a palavra de Deus, que é que é denominada, que tem como perícope, como título, o cego de Jericó. Então conta a história de um homem que era cego de nascença e que ele fazia ponto na entrada da cidade. Alguns textos dizem que ele estava na entrada, outros dizem que ele estava na saída, né? Nesse texto especificamente diz que ele estava na saída da cidade de Jericó. Então Bartimeu, como ele era chamado, que não é um nome, Bartimeu é um codinome. Bartimeu é alguém que está dizendo é filho de Timeu. Filho, Timeu era a pessoa. Então Bartimeu, filho de Timeu. Então Bartimeu estava ali na saída dessa cidade, e ali ele fazia um ponto aonde ele pedia esmola, onde ele pedia uma ajuda financeira para poder sobreviver. Então a Bíblia diz que um certo dia ele ouviu que Jesus ia passar. Então, como ele era cego, ele tinha a sua audição bastante aguçada. Ele tinha a sua audição bem afinada. Então, antes de outras pessoas, eu acredito, antes daqueles que enxergavam, ele já percebeu que alguma coisa estava acontecendo de diferente. De longe ele ouviu um burburinho, de longe ele ouviu que havia um movimento. Talvez aqueles que enxergavam não viram, mas ele percebeu através da sua boa audição. E ele ficou atento àquele barulho. E logo ele ouviu de alguém, certamente, que era Jesus que estava passando por aquela cidade. Era Jesus que estava saindo de Jericó. E certamente Bartimeu, né, ele
ele já havia ouvido histórias sobre Jesus. Ele já conhecia, o currículo, ele já conhecia a história de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele se preparou para esse momento. Bartimeu se preparou para esse momento. Ele ouviu que Jesus estava passando, ele relembrou, ele lembrou quem era Jesus, ele trouxe para dentro do coração toda a sua esperança, toda a possibilidade dele ter a sua história mudada, e com isso ele simplesmente se preparou para esse momento. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui agora é que quando nós sabemos o que nós queremos, nós nos preparamos para esse momento. Ninguém que sabe o que quer de verdade é pego de surpresa. Ninguém que sabe o que quer de verdade é pego de calças curtas, como costumam dizer. Quem sabe o que quer de verdade se prepara. Se prepara. Ele tem todo um avanço antes de qualquer coisa. Quem sabe o que quer se prepara para aquilo. Quem sabe o que quer não é pego de surpresa. E Bartimeu não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ele queria. Ele estava determinado a chamar a atenção de Jesus. E ele se preparou para aquilo. E certamente com a sua boa audição, ele ficou atento para quando fosse o momento exato em que ele pudesse clamar, em que ele pudesse gritar. E a distância que ele estivesse fizesse com que Jesus pudesse ouvi-lo. Ele não podia gritar nem antes e nem poderia gritar depois. Ele tinha que gritar no momento certo. Quem sabe exatamente o que quer, espera o momento certo. Viu? Pega essa palavra para a tua vida. Quem sabe o que quer, não vai nem antes nem vai depois. Quem sabe o que quer, pega tudo no momento certo, na hora certa. Porque a pessoa quer aquilo e ela se prepara. E quem se prepara não chega nem atrasado e nem adiantado. Quem se prepara chega no momento certo, na hora certa, no momento certo. Então Bartimeu estava preparado para aquele momento. Aí a Bíblia diz que quando Bartimeu percebeu que Jesus já estava próximo, e a Bíblia diz que havia uma multidão, não era só Bartimeu que estava falando, havia muitas pessoas falando, havia muitas pessoas gritando e clamando ao mesmo tempo, mas ele precisava se diferenciar daquilo. Ele precisava dar um grito diferenciado. E a Bíblia diz que ele não clamou por Jesus. Simplesmente. Ele não só pediu misericórdia de Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para os judeus, chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer toda a sua senhoria, era reconhecer a genealogia, era reconhecer que Jesus não era um qualquer, não era mais um canastrão que estava passando pela cidade se fazendo de Messias. Não. Bartimeu naquele momento estava confirmando, ele estava dizendo: este aí é o filho de Davi, é aquele que foi colocado para mudar a nossa história. Eu reconheço o senhorio dele, eu reconheço que verdadeiramente ele é um enviado de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o filho de Davi, ele é aquele
que as Escrituras falam que seria colocado num trono eterno. Eu reconheço esse senhorio, eu reconheço. E ele começou a clamar isso. Jesus, filho de Davi. Deixa eu dizer para você, quando verdadeiramente a gente sabe o que a gente quer, a gente não se importa com o que os outros vão falar. Quando a gente sabe exatamente o que a gente deseja, a gente não está se importando com o que A fala, com o que B fala, com o que vão dizer de você. Você está muito mais preocupado com o seu propósito do que com a sua reputação. Então eu quero profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você que sabe o que quer, vai alcançar o seu propósito. Porque você não vai se deixar ser barrado por ninguém, pelo que falam, pelo que pensam, pelo que podem acrescentar a sua reputação. Isso não lhe importa. Você tem um propósito. Bartimeu tinha um propósito. Ele disse: eu reconheço ele como filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso fez o diferencial. Porque quando todos mandaram ele se calar, as pessoas se ofenderam. As pessoas quiseram parar o Bartimeu para dizer para ele assim: para com isso, para de ficar chamando ele de filho de Davi, para de ficar pedindo misericórdia dele. Você acha que ele vai se importar com você, que está aqui na saída dessa cidade, que nem na cidade pode entrar, porque é um deficiente físico, um deficiente visual, uma pessoa de necessidades especiais, como a gente diz hoje. Mas Bartimeu, ele sabia o que queria, e quando eu sei o que eu quero, ninguém me impede de eu alcançar os meus objetivos. Guarda isso para o teu coração. Quando você é uma pessoa que sabe o que quer, ninguém pode parar os seus objetivos. Ninguém pode parar os seus propósitos. Quando eu sei o que quero, eu sou um imparável. E hoje eu profetizo na sua vida, mulher. Hoje eu profetizo na sua vida, homem. Você é um imparável. E se você não for até agora, se até agora você tem sido barrado, se até agora você tem deixado que palavras, que atitudes, que condições e situações barrem você de alcançar o seu propósito, eu profetizo que a partir de hoje você se torne um imparável. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o seu propósito. Faça como Paulo, olhe para o alvo e prossiga naquilo que Deus colocou no seu coração. Lembre-se, Deus é com aqueles que são com Ele. Deus é com aqueles que são com eles. Deus é contigo. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha vida. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que Jesus para. Jesus para. Ele simplesmente para. E eu vou profetizar na sua vida. Jesus vai parar para ouvir o que você tem a dizer. Jesus vai parar. Você vai fazer com que o sol pare para ouvir você. Porque Deus vai ver um homem, vai ver uma mulher determinada, que sabe exatamente o que quer. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou que alguém chamasse esse homem, chamasse Bartimeu. Para pensar, no meio de uma multidão, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e parou para atendê-lo. Imagina quantas pessoas ficaram com inveja naquele momento. Imagina quantas pessoas desejaram que
Jesus as ouvisse. Quantas pessoas pediram, mas não foram ouvidas, porque talvez não sabiam o que queriam, talvez não tinham a coragem de se expor. E o Espírito Santo diz para mim agora, homem, mulher que me ouve nesse momento, quando nós queremos alguma coisa, nós não temos medo de nos expor, nós não temos medo de escancarar aquilo que nós queremos de verdade. Nós não temos vergonha, nós não temos conceitos e nem preconceitos contra aquilo que nós queremos. Nós falamos abertamente, eu quero isso, eu preciso disso, eu corro atrás disso, esse é meu sonho, esse é meu propósito. Não importa se as pessoas vão te ridicularizar, não importa se as pessoas vão rir de você, não importa se as pessoas vão zombar de você. Quando você sabe o que quer, você se expõe. E quando você se expõe, Deus se expõe junto com você. Sabe o que Jesus fez? Jesus se expôs junto com aquele homem. E diz a Bíblia que mandou chamá-lo. E quando ele veio, ele teve uma atitude poderosíssima que eu quero falar com você agora. A Bíblia diz que ele pegou a capa e jogou fora. Sabe o que era? Aquela capa era a capa de mendigo que ele tinha. Era o que identificava ele como um pedidor de esmola. E era o que aquecia ele na noite. Nas noites frias, era o que aquecia. Nos dias frios, a capa aquecia Bartimeu. Mas como ele sabia o que queria, quando ele foi para Jesus, ele já foi sem a capa. Ele disse, isso aqui não me pertence mais, isso daqui não vai fazer mais parte da minha história. Eu sei o que eu quero, eu vou me levantar daqui para nunca mais sentar aqui nesse lugar. A minha história vai mudar. E a Bíblia diz que ele joga a capa e vai até Jesus. E quando ele chega em Jesus, Jesus pergunta, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? E um homem e uma mulher que sabe o que quer, ela está com o desejo na ponta da língua, ela não vacila, ela não fica em dúvidas, e ele simplesmente diz, Senhor, eu quero enxergar. E a Bíblia diz que Jesus olha para Bartimeu e diz, vá, a tua fé te salvou. Glória a Deus por isso. Eu vou profetizar na sua vida hoje. Saiba o que você quer. Coloque no teu coração o teu propósito. Vá determinado de que você não vai voltar com mãos vazias. Vá determinado que você não volta com decepção. Você volta alegre. Você volta feliz. Você volta com a sua vitória na mão. Sabe o que aconteceu? Para eu encerrar essa fala, a Bíblia diz que Bartimeu vai embora. Jesus continua a sua caminhada, saindo da cidade, mas Bartimeu agora entra na cidade. Sabe por quê? Porque era um lugar onde ele não podia entrar, porque ele tinha necessidades especiais, e pessoas com necessidades especiais não poderiam morar dentro da cidade. E Bartimeu agora entra para a cidade, porque quem sabe o que quer, volta para o lugar de origem com a sua vitória na mão. Não é para pisar em ninguém, não é para humilhar ninguém, mas é para dizer, eu sabia o que eu queria e eu não desisti, e chegou o dia certo, e chegou a hora certa, e Deus virou o meu cativeiro. Eu quero profetizar na sua vida, mulher, eu quero profetizar na sua vida, homem. Está muito próximo de Deus mudar o teu cativeiro, mas eu tenho uma palavra do céu para você, vinda diretamente do coração de Deus para você. Não mude a rota. Continue determinado e determinada naquilo que você quer. Há um momento certo. Você vai ouvir e vai saber que é a hora certa de dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não haverá nada nesse mundo que vai poder impedir Jesus de parar e atender ao seu pedido. Eu profetizo na sua vida que tudo que foi determinado no céu ao teu respeito, não há nada na terra que possa impedir.
Em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba o teu milagre e não desista, esteja determinado e saiba que quando Jesus disser, vem, vá, mas já vá como uma outra pessoa, acreditando que nele você pode todas as coisas. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida destas pessoas que estão aqui comigo, das pessoas que vão ouvir essa palavra num outro momento. Senhor, vivemos uma geração de pessoas que não sabem o que querem, mas nós que estamos no Senhor, temos os nossos propósitos e sabemos exatamente da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor quer nos levar. Pai, não deixa que venhamos desanimar, não deixa que venhamos nos entristecer, não deixa que nós venhamos querer desistir, mas que nós possamos, ó Pai, aguardar o tempo certo, na hora certa, no momento certo, porque Tu és o Deus que as Suas palavras dizem que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu acredito que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. E no momento certo, o Senhor há de ouvir o nosso clamor e mudar o nosso cativeiro. Que o Senhor permaneça conosco e nós permaneçamos contigo, ó Pai. Que Deus abençoe você. Fique com essa palavra para o teu coração. Passe esse vídeo que vai ficar gravado aqui no Instagram e vai estar no YouTube IC Restauração da Igreja, Restauração em Vida, a qual eu sou pastor. E passe para muita gente, porque tem muita gente precisando hoje determinar e saber exatamente o que quer. Muitos não recebem, não é porque Deus não quer dar, é porque elas mesmas não sabem o que querem. Deus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração.